Os amigos podem lhe causar traumas. Sim, os amigos podem lhe causar traumas que muitas das vezes possam fazer você realmente parar, estacionar, desistir, andar para trás, andar igual o caranguejo. Simplesmente isso. Eu trouxe 3 situações aqui que eu quero explicar para vocês o motivo. Um primeiro deles, eu tinha amigos que frequentavam a minha casa. Tinha convivência comigo e com a minha esposa, éramos amigos de trocar informações. E eu lembro que, supostamente, numa conversa que eu tive com a minha esposa, rolou uma discussão, rolou um incômodo por imaturidade naquela época, há 10 anos atrás. E passou um bom tempo. Depois desse tempo que passou, eu lembro muito bem que uma dessas pessoas, que era mais íntima minha esposa, falou assim: e o Leandro? Mudou? Ele continua agressivo? Ele continua te tratando mal? A minha esposa falou isso pra mim, porque é muito importante você que tem um relacionamento, que entenda que você tem que muito ter uma comunhão com a sua esposa, com o seu marido, e antes dos outros, você tem que ser o melhor amigo dela, você tem que ser o melhor amigo dele. Não deixe que outros em volta se tornem mais importantes que você. Porque quando você deixa outros de fora se tornar mais importante que você, você perde credibilidade na sua casa e corre risco de manipulações. Isso não é em relação só a amigos, mas é em relação aos pais. Existe um ditado bem certo que briga de marido e mulher não se imita a colher. Então não leve seu problema para sua mãe e nem para o seu pai. E nem para amigos. Cuidado, quem não viveu a sua vida, quem nunca viveu aquilo que você viveu, não tem como te dar exemplo de algo, não tem como te ajudar em algo. Então tome cuidado. Se você está no barco com a pessoa que você casou, é com ela que você tem que tratar suas crises, seus problemas, sua maturidade, é tudo ali. Então quando minha esposa falou isso pra mim, eu falei assim: a gente chegou a esse ponto, eu fui agressivo nesse ponto? Ela: não, a gente discutiu e pronto. Eu falei assim: então as pessoas, eu expliquei que nas pessoas em volta tem aquele costume de querer aumentar as coisas para tentar apagar, esconder o que realmente aquela pessoa vive. Quando uma pessoa que é fofoqueira, uma pessoa que gosta de arrumar um tumulto, começa a criticar a outra, ela sempre vai acrescentar algo a mais no padrão de como ela vive, para ela não se sentir tão inferior. Isso também é muito real. A gente fez o que? A gente cortou a amizade, a gente cortou literalmente. Era amizade, a gente cortou. E dali a gente passou a cortar muitas outras, ao ponto de hoje selecionar muito bem quem entra em nossa casa. E aí, esse foi um parâmetro que eu quero que vocês entendam sobre o relacionamento. O outro parâmetro é amizades particulares. Isso também influencia. Eu tinha amigos que até então tinha a mania de me colocar para baixo. Porque na época eu lembro que eu não tinha feito faculdade, nem queria fazer, eu queria só cantar. Eu estava na época da igreja que queria cantar, só cantar e banda, etc. E tinha outros fazendo faculdade. E eu lembro que eles me desmereciam muito, me humilhavam muito. Que não sabe escrever, não sabe falar, não sabe botar uma vírgula direita. Eu cresci com essa influência de ser burro. E era uma zoeira um pouco pesada, que depois eu comecei a fazer faculdade e essa zoeira começou a ser pior. Parece que as pessoas... a minha pergunta é: por que as pessoas em si gostam de deixar a outra bem mal? Qual é o motivo disso na real? Então comecei a perceber que eu tinha uma boa estrutura familiar, eu tinha um bom casamento, tinha uma boa educação com meus filhos, e uma dessas pessoas também não tinha um bom casamento, outra não tinha uma boa relação com os filhos. Então alguma coisa eu preciso ter para ser diminuído, para que essas pessoas não se sintam ofuscadas, não se sintam mal, e isso é real. E eles eram melhores amigos. E eu quero dizer para você isso: tomem cuidado com as amizades, porque não quer dizer que são pessoas ruins, mas elas podem acabar afetando na sua vida. E aí o que aconteceu? Me afastei. Literalmente me afastei. E por último eu quero falar sobre a igreja. Eu passei um período financeiro muito ruim na gestação da minha filha Sofia, da primeira. O que aconteceu? Eu lembro muito bem que a igreja me ajudava financeiramente. Não diretamente a igreja, mas sim o líder dela. E desse modo de ser ajudado, eu começava a ficar mais tempo dentro da igreja, porque eu achava
que eu tinha um dever de contribuir com aquilo que eu estava sendo ajudado, e ao mesmo tempo era uma maneira de eu me esconder do mundo. Eu não queria sair, eu não queria, eu tinha medo de mudar. Eu fui chamado de burro muitas vezes, eu fui humilhado muitas vezes, ao ponto de acreditar que eu não tinha capacidade de ser alguém importante. Então ficar dentro da igreja para mim era importante para me esconder de mim, das minhas responsabilidades. Só que aquela situação de ajuda financeira, ajuda para gás, ajuda para comida, ajuda para fralda, ajuda isso, eu me acomodei. Entenda uma coisa, às vezes receber ajuda de alguém te faz pior. Você se torna uma pessoa inútil. Você não avança, você não progride. Então às vezes ajudar alguém também não é bom. Não é bom porque ela precisa sofrer, ela precisa passar pelo baque da vida, ela precisa passar pela situação difícil e deixar as coisas desenvolver e ela buscar o resultado dela. Então deixa essa mensagem para você. Tome cuidado quem está te apoiando, tome cuidado com aqueles amigos que tem. Talvez o amigo seu não tenha chamado você de burro, algo assim, mas tem te influenciado a ir para festa, tem te influenciado a atrair seu marido, a atrair sua esposa, tem falado besteira, tem te mostrado coisas que não é para mostrar. Enfim, tome cuidado, porque é a mesma coisa. Compreende o que eu estou falando? Cuidado com quem entra na sua casa. Essa pessoa pode estar acabando com o seu casamento. Essa pessoa que está dentro da sua casa, às vezes, está de olho no seu filho, na sua filha. É sério. É muito sério do que eu estou falando. Essa situação não aconteceu comigo. Não. Estou te dando um exemplo, tá? Esse trecho final é só um exemplo, para deixar bem claro para vocês isso. Eu quero deixar um abraço para vocês. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a ter uma noção melhor do que como você tem que agir a partir de agora. Eu decidi fazer os vídeos mais reais, tudo que eu já passei, então essa leva de novos vídeos só vai ser tudo com base do que eu vivi. Assim vai facilitar melhor e o feedback vai ser mais real. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe principalmente uma mensagem aqui embaixo, sendo boa ou ruim. Por favor, eu recebo crítica numa boa, e se for positivo, melhor ainda. Ok? Um forte abraço. Até breve.